mesmo, todas as segundas, às 10h30 da manhã, no horário de Brasília. E nós ouvimos aqui, ouviremos juntos comentários sobre a Escola Bíblica Dominical, falando sobre o preparo da igreja para o arrebatamento. E nós estamos ali glorificando, estudando o livro de Cantares, e nós estamos passando por esses momentos maravilhosos aí na presença do Senhor. Então você que a partir de agora está conosco ao vivo aí, nos acompanhando pelas nossas plataformas, principalmente nós estamos ao vivo agora no canal 126, a nossa antena parabólica RO. A você que nos acompanha aí no YouTube, né? Na Rádio Manaim FM em 100,3 para a região Vale do Aço e Zona da Mata Mineira. Enfim, são as nossas plataformas, as nossas mídias para poder alcançar você que está aí nos assistindo. É a sua primeira vez? Seja bem-vindo, tá? Receba aqui o nosso abraço, vamos dar um abraço em você aqui, todo especial. Esse abraço aqui é de toda a nossa equipe, é você que nos acompanha aí pelo canal 126 e que Deus possa te abençoar. Abençoe a você e toda a sua família. Lâmpada para os meus pés já está aqui comigo na nossa bancada, o pastor Gilson Souza, né? Que é o nosso, digamos aí, o nosso âncora, né? Principal aqui do quadro Lâmpada para os meus pés, que estará te cumprimentando e também trazendo aqui, fazendo uma introdução sobre o Lâmpada, sobre a última EBD. Pastor Gilson, seja bem-vindo, hein? Paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, Jorge, a paz do Senhor aos ouvintes, aqueles que estão participando conosco hoje, mais uma vez. Queremos estender a nossa saudação também àqueles que estão participando conosco através do nosso canal 126 da TV Manaim, né? Que nós estamos já há uma semana, né, Jorge, participando, já transmitindo, né, pela nossa TV. E desejamos que hoje seja um dia de grande proveito, de grandes bênçãos para nós, em termos dessa transmissão maravilhosa da Rádio TV Web Manaim e agora pelo nosso canal 126 da TV Manaim da Igreja Cristã Maranata. É interessante nós observarmos que, deixa eu cumprimentar aqui também, Jorge, os nossos companheiros que estão conosco hoje na bancada, né? O pastor Gerson Belúcio, o pastor Ricardo Azevedo, o pastor João Cidade e também o pastor Samir Abazov. Eu desejo a paz do Senhor a todos. E eu gostaria, Jorge, de fazer um comentário interessante aqui, que eu gostaria de chamar a sua atenção para aquilo que o pastor Gideuti falou ontem na Escola Bíblica Dominical, que foi um aspecto muito interessante, bastante esclarecedor. Porque nós estamos falando sobre o preparo da igreja para o arrebatamento. Jorge, a gente nunca sabe quando Jesus virá. Então é um assunto que nós podemos discorrer sobre ele até a volta de Jesus, que não é cansativo, né? E principalmente também, é um esclarecimento que o pastor te deu ontem, é que há muitas pessoas que estão chegando para o nosso meio, atraídas pela Escola Bíblica Dominical, atraídas pela Palavra de Deus. É uma hora muito especial em que o Espírito Santo está congregando pessoas. E essa hora, portanto, é um momento de reconhecermos que o texto que está lá em Cantares de Salomão, que foi escrito há cerca de 3.000 anos atrás, mas quando você pega esse texto e traz o contexto dele para os nossos dias, o ensino profético dele para os nossos dias, aí você encontra naturalmente aquilo que é a lição necessária, ou seja, do preparo da igreja para o arrebatamento, dentro desses aspectos colocados e principalmente o aspecto de hoje que nós estamos abordando, que está relacionado, né, nessa Escola Bíblica Dominical de ontem, está relacionado exatamente ao capítulo 1, em termos das doutrinas que nós precisamos estar inteirados nelas para podermos estar preparados para o arrebatamento. Amém, Jorge? Amém, pastor Gilson, aqui nessa introdução do Lâmpada para os meus pés, agora 10h34. Deixa eu cumprimentar aqui os pastores que estão conosco aqui nesta manhã. Quero cumprimentar o pastor Gerson Belúcio, diretamente de Lisboa, em Portugal. Pastor Gerson, seja bem-vindo aqui ao Lâmpada para os meus pés. Olá, Jorge. Olá, pastor Gilson, a paz do Senhor. Que bênção estarmos juntos novamente. Eu saúdo também os companheiros da bancada, os nossos queridos ouvintes, e vamos a mais um programa abençoado, Jorge. Amém. Pastor Ricardo Azevedo, em Portugal, em Odivelas. Um abraço à igreja Maranata aí de Odivelas. A paz do Senhor, Jorge, a paz do Senhor aos ouvintes do Lâmpada para os meus pés, a paz do Senhor a todos os pastores que acompanham a mesa. Maravilha, maravilha, louvado seja Deus. Deixa eu cumprimentar aqui também o pastor que está aqui conosco, nos acompanhando, o pastor Samir. Um abraço aos irmãos aí nos Estados Unidos, pastor Samir. Paz do Senhor Jorge, queridos companheiros, nossos caros ouvintes, irmãos e irmãs, estão junto conosco, uma alegria de estarmos juntos, a paz do Senhor a todos vocês.
Maravilha, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Agora 10 horas mais 36 minutos no horário de Brasília. Pastor Gilson, fique à vontade aí para a nossa primeira participação. Aliás, Pastor Gilson já pode cumprimentar o pastor João Cidade, até porque ele será o primeiro até mesmo estar respondendo, né? Já fica à vontade aí. Amém, pastor João Cidade, a paz do senhor, companheiro. Aguardamos agora o seu comentário, né, a respeito da pergunta número 1, que nós estaremos dividindo aqui o comentário em algumas letras, né? Que tem a letra A, letra B, letra D, letra C e letra E. E a letra A e letra D ficaram pela responsabilidade do pastor João Cidade. Amigo, agora é a sua vez de fazer o seu comentário. A paz do senhor, pastor João. Amém. Paz do Senhor, pastor Gilson, pastor Jorge. Eu estava aqui meio aflito, porque eu estava ouvindo o cumprimento dos irmãos, estava ouvindo pastor Gilson, mas não estava ouvindo o Jorge. Mas agora já está regularizada aí a nossa conexão. Louvado seja o Senhor. Amém. A aflição Bom passou. Dia. Passou. Jorge. Aleluia. Seja bem-vindo, pastor. Amém. Uma alegria. Louvado seja o Senhor. É sempre uma bênção participar do Lâmpada para os Meus Pés. Então vamos lá. Vamos fazer o comentário das letras A e B da primeira pergunta. A primeira pergunta, ela diz assim: lendo o livro de Cantares, no capítulo 1, sob o aspecto profético, identifique 5 doutrinas vividas e pregadas na obra do Espírito Santo. Cite os versos. Então a letra A fala assim: o batismo com o Espírito Santo. Nós identificamos, irmãos, a doutrina do batismo com o Espírito Santo em Cantares 1, no verso 3, na expressão que fala unguento derramado. O versículo diz assim: para cheirar são bons os teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome, por isso as virgens te amam. Irmãos, um marco profético da igreja, quando aconteceu ali o Pentecostes, foi ali o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja, batizando a igreja com o Espírito Santo. Então o batismo com o Espírito Santo está identificado nessa expressão que nós comentamos, né? Unguento derramado. Isso porque se refere, né, irmãos, né, ao derramar do Espírito Santo sobre a igreja. A igreja batizada com o Espírito Santo, ela é cheia do poder do Senhor, do poder do Espírito Santo para testemunhar a respeito do Senhor Jesus, da sua salvação, do seu amor e de que em breve o Senhor Jesus vem arrebatar a sua igreja. Então, irmãos, a igreja profeticamente, ela chama o Senhor Jesus, né, diz assim: unguento derramado é o teu nome, porque é o Senhor Jesus quem batiza a igreja, que batiza o homem com o Espírito Santo. A letra B agora, irmãos, é a doutrina do arrebatamento. E nós identificamos a doutrina do arrebatamento em Cantares, no capítulo 1, no verso 4, na expressão leva-me tu e correremos após ti. Então o versículo diz assim: leva-me tu e correremos após ti. O rei me introduziu nas suas recâmaras. Em ti nos regozijaremos e nos alegraremos. Do teu amor nos lembraremos mais do que do vinho. Os retos te amam, louvado seja o Senhor. Então, irmãos, leva-me tu e correremos após ti, está falando, né, do arrebatamento da igreja. E o arrebatamento, como dissemos, está identificado profeticamente nessa expressão leva-me tu, correremos após ti. Então, a igreja desta última hora mostra que está definida, pronta pelo Senhor através ali da expressão leva-me tu. É a expressão do desejo da igreja em ser arrebatada. E na expressão correremos após ti, está o desejo ali, a igreja apresenta esse desejo ardente
em ter pressa para fazer a obra nesta última hora e de ser guiada pelo Espírito Santo. O arrebatamento da igreja, irmãos, da igreja fiel, se dará da forma como foi profetizado em Cantares. Primeiro Jesus virá nas nuvens para buscar a igreja, leva-me tu. Em seguida, a igreja subirá para o encontro com o Senhor nas nuvens. Correremos após ti. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Gilson, Jorge. Amém. Muito bom, muito obrigado, pastor João Cidade. Vamos agora então à pergunta 1, letra C e D, que o pastor Ricardo Azevedo, lá de Odivelas, em Lisboa, em Portugal, vai nos fazer o comentário. A paz do Senhor, pastor Ricardo. Muito bem, pastor Gilson. Então vamos passar agora para os comentários da pergunta 1, letra C e D. E na letra C é as características ou a característica gentílica da igreja. No verso 1, no capítulo 1, no verso 5, diz assim: eu sou morena. E o versículo inteiro diz assim, no capítulo 1, verso 5: eu sou morena, mas agradável, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. A característica gentílica da igreja está identificada na expressão eu sou morena e agradável. A noiva se descreve morena porque é gentílica. Ela não é da nação de Israel. A noiva é a mistura de nações, tribos, povos e línguas. A universalidade da igreja. Apocalipse 7:9 diz: depois dessas coisas olhei e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palma nas mãos. A cor morena identifica uma mistura de raças, ou seja, a igreja é formada por irmãos de todos os povos, nações, tribos e línguas. Portanto, a igreja é gentílica, pois a salvação não é somente para Israel, mas também para todas as demais nações. E a letra D, falando da graça, na expressão no capítulo 1, verso 10, diz assim: formosura da graça. Cantares 1:10 diz assim: agradáveis são as tuas faces entre os teus enfeites, o teu pescoço como os colares. Graça, pela sua misericórdia, se agrada da sua noiva, a igreja fiel. A igreja fiel achou graça diante do Senhor. A graça do Senhor, a bênção da salvação, do batismo com o Espírito Santo, o poder de Deus e a comunhão vieram sobre a igreja. A doutrina da graça também é apresentada na expressão o sol resplandeceu sobre mim, pois fala da revelação do mistério, o Senhor Jesus que resplandeceu sobre todo aquele que nele crê. Está lá em João capítulo 3, verso 16, crê para a salvação. Malaquias 4:2 diz assim: mas para vós que temeis o meu nome nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. Pastor Gilson, retorno com o Senhor, paz do Senhor. Amém, pastor Ricardo, a paz do Senhor, muito obrigado, boa participação essa, né? Glória a Deus, bem esclarecido até aqui, né? Faltando agora a letra E, né, da pergunta 1, que fala a respeito da doutrina de corpo, no livro de Cantares de Salomão. E quem vai comentar é o pastor Samir Abazov, que está lá nos Estados Unidos. Pastor Samir, a paz do Senhor Jesus, companheiro. Amém. A minha parte, que é a letra E, fala da doutrina do corpo. Em versículo 15 de Cantares diz: eis que formoso, amiga minha, eis que formoso, os teus olhos são como os das pombas. Então, queridos irmãos, ouvintes, companheiros, a doutrina do corpo está identificada na expressão esformosa, pois fala profeticamente da beleza de forma da igreja, que é o corpo de Cristo. O Espírito Santo é que molda a sua igreja, tornando-a formosa. O noivo Senhor Jesus expressa que a igreja é formosa porque a sua formosura é identificada pela doutrina revelada e vivida pela igreja fiel
e que não se afasta dessa doutrina. E desta forma, ela não perde a sua identidade. A igreja não envelhece, não perde forma original do corpo de Cristo. A doutrina da igreja fiel permaneceu durante toda a sua existência. E é a mesma desde o início até os dias de hoje. Amém? Glória a Deus, pastor Samir, que bênção realmente termos a mesma doutrina hoje que a igreja possuía nos dias dos apóstolos, né? Louvado seja o Senhor. A nossa primeira pergunta, então, está totalmente comentada, né? E vamos agora ao comentário da segunda pergunta. E quem vai agora comentar a segunda pergunta é o pastor Gerson Belucci, lá de Portugal. Pastor Gerson, a paz do Senhor, companheiro. Muito bem, meus irmãos, vamos à pergunta 2, que diz o seguinte: lendo o livro de Cantares, no capítulo 1, profeticamente, qual a função do nardo? O texto está no verso 12, que diz: enquanto o rei está assentado à sua mesa, dá o meu nardo o seu cheiro. O nardo, meus irmãos, era utilizado para substituir o mau cheiro, o cheiro da morte. O mau cheiro dos corpos em deterioração nos velórios era substituído pelo bom cheiro do nardo, que é um unguento puro e muito caro. Aplicando isso a nós, a presença do Espírito Santo e suas operações sobre a igreja, como corpo de Cristo, é que a preserva do mau cheiro do pecado. Então, o Espírito Santo, meus amados, santifica a igreja, conservando-a com o bom cheiro de Cristo. Por isso, a igreja fiel é um corpo vivo que nunca será deteriorado. O Espírito Santo, portanto, é quem santifica e preserva o corpo de Cristo. Eu volto à palavra, Jorge, pastor Gilson, a vocês aí no estúdio. Amém, Jorge. Amém, glória a Jesus. Comentário aqui do pastor Gerson, participação. Aliás, o pastor Gerson já fez o comentário que estaremos juntos ali no evento Trombetas e Festas, né? Louvado seja Deus, que está chegando, né, pastor Gilson? Amém, tá chegando. Próximo, agora dia 26 do 11, né? 26 de novembro, né? Às 11 horas da manhã, horário de Brasília, né? Muito bom, glória a Deus. Então, Jorge, agora vamos à nossa última pergunta, né? Que é a terceira pergunta, que é para crianças, intermediários e adolescentes. É verdade, agora as crianças estão respondendo. Estou gostando de ver as crianças participando da Escola Bíblica Dominical e falando da palavra de Deus com toda a ousadia, no espírito, e nós glorificamos ao nome do Senhor. E as crianças, elas desenvolveram ali as respostas, os comentários, falando o seguinte, lendo Cantares capítulo 1, no verso 15, para fazer, ele pediu para que fizesse uma comparação com o que está escrito em Apocalipse, capítulo 19, no verso 12, identificando as características da noiva, a igreja, e do noivo, do Senhor Jesus. E o pastor Gilson vai dar aqui a sua ajuda também, o seu comentário, aliás, juntamente com as crianças, né? Porque cada vez mais estamos aprendendo com as crianças. É né, verdade, realmente, Jorge, eles têm enviado respostas maravilhosas, muito seguras, né? Isso é uma grande bênção. Então, comentando sobre essa pergunta, né? Sobre esse ponto aqui da pergunta, a igreja, como corpo de Cristo, ela tem a formosura do Senhor Jesus. E a formosura do Senhor Jesus é de Jesus glorificado, ou seja, é o olhar como chama de fogo, que representa a operação do Espírito Santo na vida da igreja. Por isso, em Cantares, capítulo 1, verso 15, que é o texto, né? Na expressão eis que és formosa, isso é porque a igreja ela tem a beleza de forma do Espírito Santo, ela é moldada pelo Espírito Santo, ela é ornamentada, né, pelo Espírito Santo, os adornos espirituais do Espírito Santo, e isso porque a igreja é corpo de Cristo. Agora, na expressão os teus olhos são como os das pombas, né? Então fala ali de uma igreja que vê como o Espírito Santo vê, porque a palavra pomba está relacionada ali na figura ali do Espírito Santo, né? Nós conhecemos muito bem essa figura. E lá no texto, quando diz que ela vê, né, os seus olhos são como os das pombas, isso significa que o olhar da igreja, a maneira de ver da igreja, é semelhante ao do Espírito Santo, porque ela vê aquilo que o Espírito Santo revela. Isso é muito importante. E em Apocalipse, capítulo 19, verso 12,
Ali, a contemplação ali é do olhar do Senhor Jesus, dizendo que o olhar do Senhor Jesus é como chama de fogo, ou seja, é Ele quem batiza com o Espírito Santo e com fogo, é a expressão da palavra do Senhor. O olhar de fogo também, irmãos, ele demonstra ali o grande amor do Senhor Jesus pela sua igreja, uma vez que o fogo na Bíblia representa o amor de Deus, que é aquela chama que se acendeu, e essa chama é inapagável, ela não se apagará jamais. Amém, Jorge? Amém, pastor. Glória a Jesus. Agora é o seguinte, gostaria de saber, pastor Gilson, sobre esta quarta-feira. Essa quarta-feira agora é feriado, reunião de senhoras, nós não teremos, né, pastor? Sim, realmente não haverá nas igrejas, né, o culto das senhoras, que normalmente existe na quarta-feira, porque tem uma orientação da parte do Senhor ao presbitério que nos dias de feriado nacional nós não teremos, então, o culto das senhoras presencialmente nas igrejas. Mas, normalmente, algumas áreas promovem alguns encontros de senhoras ou palavras especiais destinadas às irmãs, né? Em algum local, algum manaim, alguma igreja maior. Isso normalmente acontece. Mas o culto das senhoras não haverá, então não temos realmente uma sugestão para dar a respeito do assunto. A não ser aqueles que, porventura, forem estar à frente de algum encontro de senhoras nesse dia marcado, eles poderão até usar algum dos assuntos aqui que nós comentamos hoje. Que maravilha, até porque vale também essa informação. Quarta-feira agora não haverá reunião de senhoras. E você é uma informação e uma orientação do presbitério, mas que Deus possa te abençoar grandemente aí nesta quarta-feira, como o pastor Gilson já mencionou, algumas áreas, né? De repente já tem uma agenda fazendo uma programação para esta quarta-feira. Agora 10h52, pastor João Cidade, deixa eu me despedir aqui, já começar a me despedir dos pastores. Vou começar aqui com o pastor João Cidade. Pastor João, olha, mas fica à vontade ainda. Pastor, nós temos ainda 2 minutos e fica à vontade se quiser falar algum comentário ainda sobre a escola bíblica dominical, sobre as perguntas, fica à vontade, pastor. Não, louvado seja o Senhor, e é sempre uma bênção e nós vermos, né, assim, a operação do Senhor na escola bíblica dominical. O ensino tem vindo, como a palavra fala, tem sido o orvalho sobre as nossas cabeças, né? Tem sido um refrigério e tem trazido toda a igreja esse entendimento do momento profético que nós vivemos e do preparo para o arrebatamento. Tudo profetizado, como o pastor Gilson comentou no início, né? Há 3.000 anos atrás, como foi falado também pelo pastor Gedeuti na Escola Bíblica Dominical. Louvado seja o Senhor pela bênção, né, do entendimento e daquilo que o Espírito Santo tem revelado no nosso meio nesses dias. Louvado seja o Senhor. Meu abraço a você, Jorge, pastor Gilson, aos pastores da bancada e também a todos os nossos queridos ouvintes na rádio, nas redes sociais e pela TV Manaim. Louvado seja o Senhor. Pastor Gilson, Jorge. Amém. Obrigado, pastor João Cidade. Um abraço aos irmãos aí de São Paulo. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a todos. Um abraço para a família também. Que Deus abençoe o ministério. Deixa eu me despedir aqui também. Mas antes, informação aqui da nossa produção. Dia 29, nós teremos um evento, teremos uma live. Sem ser esta quarta-feira, a outra, deixa eu ver aqui. Teremos agora, nesta quarta-feira, uma live a partir de que horas? A partir das 21 horas nós teremos aqui falando sobre o arrebatamento. E você vai poder assistir na TV Manaim, no canal 126 e também no canal, é claro, além do canal 126 na Parabólica, pela Rádio Manaim você vai poder acompanhar essa live quarta-feira agora. Quarta-feira agora às 21 horas e você já pode ir se programando aí para poder acompanhar com a gente. Live agora nesta quarta-feira. Sobre o arrebatamento da igreja. Esteja em oração e participando conosco. Deixa eu me despedir agora aqui também do pastor Gerson. Pastor Gerson Belus, tá? Um abraço aos irmãos aí de Portugal, em Lisboa. Amém, pastor Gilson, amém, Jorge Pessoa, companheiros da bancada. É sempre muito bom estar nesse programa que edifica a nossa alma e que nos faz compreender esse momento profético tão importante que nós estamos vivendo. A todos os nossos ouvintes também, a paz do Senhor.
Amém. Deixa eu me despedir aqui também do pastor Sami. Alô, pastor Sami, um abraço aos irmãos aí nos Estados Unidos. Eu quero me despedir, Deus abençoe a todos, uma boa semana para vocês, a paz do Senhor Jesus. Pastor Ricardo Azevedo, diretamente aí de Portugal, em Odivelas. A paz do Senhor, pastor Ricardo, boa semana, tá? A paz do Senhor, Jorge, a paz do Senhor também aos ouvintes da Lâmpada para os meus pés, aos queridos pastores que acompanham a mesa, e esperamos do Senhor que tenhamos uma semana de muitas vitórias na presença do Senhor. Deus nos abençoe. Amém. Deus abençoe. Um abraço aos irmãos mais uma vez aí de Portugal, os queridos irmãos na Europa que estão nos acompanhando. E mais uma vez, quero lembrar aqui, quarta-feira agora, às 21 horas, nós teremos uma live. Você vai acompanhar pelo canal 126, a TV Parabólica, o nosso canal aberto também no YouTube, pela Rádio Manaim. Estaremos juntos quarta-feira agora e você estará participando conosco desta live às 21 horas, falando sobre o arrebatamento da igreja. Pastor Gilson Souza, obrigado mais uma vez pela sua vinda. Deus abençoe a vida do pastor que está sempre ajudando na Escola Bíblica Dominical, professor de seminários, âncora aqui da Rádio Manaim, e que Deus possa te abençoar grandemente. Volte mais vezes, pastor. Amém, Jorge. Misericórdia, é tanto título, né? Eu falei alguns. Só a misericórdia do Senhor. É verdade. Glória a Deus. Mas, irmãos, é realmente uma alegria nós estarmos aqui, né, Jorge, participando desses comentários. Queremos, então, desejar aos nossos irmãos e ouvintes, aqueles que estão participando conosco hoje, a paz do Senhor, uma boa semana, o programa seja aqui uma grande bênção para todos os que participarem e que ouvirem. Deus abençoe a todos com a paz do Senhor. Amém. 10h57, Rádio Manaim, anunciando o Evangelho Eterno. Estamos finalizando. Você acabou de ouvir na Rádio Manaim. Lâmpada para os meus pés.